Deus muito tempo falou assim, ó, mas se o Senhor tinha falado para mim, por que ele não vem então? Né? E muitas vezes eu chorei. O tempo determinado, a gente esquece. Mas isso que sempre Deus falava no meu coração, em um tempo determinado. E um dia nós parou com a Halina, chegou e falei, irmã, amor, eles vão, ele vai estar congregando com a gente aqui. Ela falou, não sei não. Tem Guilhermina, ele ama o que ele faz lá. Eu falei, então, mas o que ele faz lá, ele vai fazer aqui. Vai fazer muito mais ainda. Né? Aleluia. Então, eu estou muito feliz, mano. Não é porque, na verdade, ele não se incha, ele já foi muito bem preparado para isso, né? Ele é um camarada que ele não só é amigo, mas ele tem chamado, tem vocação. E isso eu prezo muito no ser humano. Prezo muito na pessoa quando ele tem chamada e quando ele tem vocação. Se tem chamada e tem vocação, então tem responsabilidade, né? Responsabilidade. E a gente tem que aproveitar no máximo, porque hoje é muito escasso pessoas com essas qualidades, né? Foi o que o pastor Roberto Borges, vice-presidente, guarda esse nome, que vocês vão ver ele aqui ainda, mas o vice-presidente Aleluia. Esse Aleluia. né? E ele falou assim para mim, pastor, eu não conheço o Senhor pessoalmente, mas só de ouvir falar do Senhor, eu sinto de Deus no meu coração que o Senhor é um grande homem de Deus. Eu comecei a chorar, sabe? Comecei a chorar, falei assim, obrigado, pastor. E obrigado pelas palavras, porque embora o senhor é pastor, eu sou pastor, mas a gente é muito carente de que outras pessoas nos enxerguem, né? Aleluia. Que fale pra gente que a gente está no caminho certo. Jesus. E aí ele falou assim, pastor, esse trabalho aí vai crescer muito, vai ser uma potência. Aleluia. Ele falou assim, e eu estou aqui para dar todo o apoio que o senhor precisar, mas tudo, né? A começar da parte burocrática, ele falou, pode contar comigo, né? Eu falei, pastor, muito obrigado. Então, é a minha maior alegria, porque a gente vai crescer junto, né? E quando Deus falou que para mim que ele seria o meu braço direito, quando Deus fala, a gente quer tudo assim, Ontem. né? Para ontem, né? Mas a gente sabe, irmãos, que é tudo no tempo de Deus, né? Verdade. É tudo no tempo de Deus. Então, hoje eu me sinto mais realizado, né? Louvado seja Deus. E Deus tem colocado na minha vida pessoas de valor. Aleluia. Quando eu fui abrir aqui e eu falei para a irmã, dei um WhatsApp para a irmã Marlene, falei, irmã Marlene, se ela está congregando em algum lugar, ela disse assim, pastor, estou esperando o senhor. Até agora, assim, eu sei que, falei, minha irmã, então, segura aí, porque logo nós estaremos com, assim, pastor, estamos juntos. Aleluia. Então, são pessoas que Deus colocou na nossa vida. E que minha esposa falou assim, mano, como é que seria nós ser irmã Marlene? Eu falei, não sei, não dá para misturar, né? E hoje chegando o Elisvan, veio para somar e agregar esses valores. Então nós estamos muito bem ancorados, né? Meu Deus. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Verdade. E essa igreja Aleluia. abençoada, que ainda estamos pouco, mas são pessoas que a gente pode confiar Glórias que a Deus. tem um chamado de Deus nas suas vidas. Que Deus abençoe os irmãos. Queridos irmãos, Marcos capítulo de número 12, nós vamos encontrar uma palavra aqui muito interessante. E hoje eu falei para os irmãos que eu sou aquele tipo de pastor que eu não sou de ficar lendo, sabe? Muito trecho da Bíblia. Eu leio um pouco, mas o que eu leio, eu extraio. Sabe como é que eu leio a Bíblia? É como você garimpar ouro. As pessoas não acham muito ouro, mas as pedrinhas que eles acham, eles dão um valor tremendo. Eles pegam, peneira
tira tudo o que tem de impureza e Jesus. procura dar o maior valor possível naquela pedrinha. Eles conseguem encontrar ali, no meio daquela terreira, coisas preciosas. Não é isso? Aleluia. Da mesma forma, sou eu com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ele é assim, irmãos. Se você não pegar e não vasculhar para você tirar a essência, entendeu? Você vai ler ela como um jornal. É desse jeito. Né? Tem que fazer, mas eu não entendo. Irmãos, é impossível. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. É impossível. Olha só o que eu vou falar para vocês. Um mistério que também vocês nunca têm ouvido. É impossível você pegar a Bíblia para ler, você desligar o seu cérebro do mundo e colocar a sua atenção total na palavra de Deus, e você não se emocionar e não sentir Deus tocar no seu coração. A Bíblia é um livro diferenciado. Ela não é um livro, ela é o livro. Então é impossível você não entender se você te pegar ela e ler de voz alta para você, mas com toda a tua alma aplicada nela. Irmãos, quando eu pego a Bíblia para ler assim, eu começo a chorar. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a emoção de Deus. Não tem como não se emocionar. Então o capítulo 12 vai falar da parábola dos lavradores maus. E diz assim: e começou a falar-lhe por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou os lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando no tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores o fruto da terra. Mas esses, apoderando-se dele, feriram e o mandaram embora vazio. Quero ler só até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Até aqui, porque os irmãos conhecem o texto. E essa parábola aqui, ela é semelhante à parábola das bodas que o Senhor preparou. É semelhante, só muda os personagens, né? Mas é praticamente o mesmo sentido, o mesmo teor. Então, esse lavrador, que é o Senhor Jesus, não há outro senão Ele, então preparou a terra. Olha só que interessante. Tem gente que acha, sabe, tem muitos pastores por aí que ele acha que ele é o dono e tal, porque é ele que fez, ele que faz, né? Eu, inclusive, ao testemunhar, disseram assim: isso aqui foi eu que fiz, isso aqui eu que, se tem isso aqui porque foi eu, se tem aquilo ali porque foi eu. Não, se tem isso foi porque a misericórdia de Deus me deu graça, e pela sua infinita misericórdia a gente conseguiu dar prosseguimento naquilo que Deus queria que fosse estabelecido. Então, para os irmãos terem uma ideia disso, como nós não podemos fazer nada sem que Deus faça, né? Para essa obra dar fruto, para essa obra prosperar, primeiramente, antes dessa obra existir, o Senhor já estava preparando. Aleluia. Então veja só, um homem plantou uma vinha, cercou de um valado, fundou nela um lagar, edificou uma torre e arrendou. Aí sim, então ele coloca nas nossas mãos, depois ele ter preparado, depois ele ter firmado o solo, depois ele ter nublado, depois ele ter plantado. Glória. Porque nós só vamos cuidar da lavoura. Eu não posso fazer nada se Deus não estiver fazendo. É Deus que dá o crescimento, é Deus que faz, é Deus que converte o homem, é Deus que prepara, é Ele que traz. Eu não faço nada, irmãos. Até mesmo porque eu não tenho nada para poder oferecer, para falar assim: não foi eu que fiz, porque a minha voz também é do Senhor. E como é que eu vou falar se Deus não permitir eu som na minha voz? Então, Ele preparou tudo e só colocou para as pessoas administrar. Mas tem pessoas que pega para administrar e ele acha que ele é o dono. Ele acha que está crescendo porque é ele que fez.
é Ele que faz. E aí, eles acham o direito de julgar, de maltratar. Não, eu não tenho direito de maltratar e de julgar. Às vezes a gente corrige, a gente aplica a disciplina, porque, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: pastor de verdade, ele só ama. É por isso que ele cuida, porque o verdadeiro pastor, ele cuida, ele não quer deixar a ovelha no meio do carrapicho. A ovelha, né, se comparada à igreja com ovelha, se comparada com lavoura, ele não quer que a lavoura, né, que a plantação fique no meio do carrapicho, que cresça a erva daninha no meio. Não é isso? Então, quando os irmãos falam assim, olha, às vezes o pastor bate no hino, mas é interessante, irmãos, para ser autêntico, eu tenho que corrigir. Quando você vê para essas igrejas por aí, nem que o pastor não corrige, não, deixa, entendeu? Do jeito que vem, vai, né? Do jeito que... Não, esse pastor não é pastor, ele é bastardo. Porque o pastor verdadeiro é como o pai ele corrige. Se o filho fazer alguma coisa, ainda que dói no nosso coração, dá umas palmadas, mas você dá a palmada por quê? Porque você não quer ver o filho fazendo aquilo. Você quer que ele seja, né? Eu me lembro dos meus meninos, o que a gente corrigia, né? Às vezes cortava o coração, às vezes eu dizia, mas amor, acho que não precisava disso. Não precisa, porque isso vai ficar gravado na mente deles. Por exemplo, quando vocês eram crianças, lembra de alguma situação que vocês tomaram uma correção corretiva da vossa mãe, do vosso pai, porque fez algo errado? Né? Quantas vezes a gente mexia onde não devia? E aí a disciplina chegava e aplicava a disciplina. Lembra daquela situaçãozinha que eu falei, né? Da minha mãe que falou mal da comadre dela, e eu cheguei e falei para a comadre tudo que a minha mãe falou. Minha mãe falou que a senhora é mulher à toa, porque mulher à toa que anda mostrando assim as nádegas, como a senhora está, o shortinho curto. Minha mãe falou. A comadre da minha mãe foi Dona Juraci. Imagine que o seu filho, né, falou que a senhora falou que eu sou vagabunda porque eu ando com shortinho, que eu gosto, né? Não, imagina, não. Esse moleque, olha, você está imaginando coisa. E eu quase falei para ela assim, imaginando. Não, a senhora falou, você falou. Mas fiquei quieto porque eu vi e falei assim, agora a coisa a batata está solta no meu lado. Então, a gente corrige. E olha, depois que ela saiu, irmãos, eu vou falar, mesmo falou assim, vai lá, pega a cinta lá que você vai tomar uma sopa, para você aprender a não falar demais. Você está falando demais. E eu estava certo, falei o que eu ouvi, mas apanhei por falar o que eu não devia. Não era necessário eu falar. Porque às vezes você fala uma coisa que é certa, mas fala fora de hora. E por você falar fora de hora, você vai pagar um preço. Verdade, Jesus. Quem já leu aquele livro, Eu que penso que o Senhor não sou, vai se deparar com um trecho, né, que eu comento sobre isso. A pessoa que queria dar um conselho, foi dar um conselho, foi dar uma orientação fora do tempo. Por dar fora do tempo, acabou se complicando tudo. Então, Deus, Ele prepara, coloca na sua mão, e com certeza vai fazer de tudo para que você possa dar fruto. Mas para você dar fruto, tem algumas regras. É isso. Não pode ter espinho no meio da plantação, se comparado com plantação. Se for ovelha, também não pode carrapichar, não pode comer o que vier pela frente, né? Porque a ovelha, ela não come eu já falei isso para os irmãos, a ovelha, de verdade, falando literalmente, a ovelha não come tudo que vê pela frente. A ovelha, quando ela está pastando, primeiro ponto, ela nunca separa. Segundo, ela não come o que vê, ela chega para comer. E um detalhe, ela só come no pasto quando o pastor está por perto. Se ele tiver, se distanciar para longe, elas o acompanham, elas se segura
perto do pastor, tanto para comer, né, como para ficar em volta uma das outras. Então ela chega para comer. O bode, ele chega, come tudo que vê. É isso? No final da tarde ele está com a barriga assim, empancinado, não é isso? Né? A ovelha, ela não pula cerca, mas o bode, tem cerca que segura bode? Nossa, eu já falei para vocês, quando eu morava num sítio que tinha os bodes lá, vira e mexe, tinha que tirar o bode lá da cerca, queria pular e ficava enrascado, metade do corpo para lá, cabeça para o lado de cá, e às vezes ele pulava no meio da cerca, fazia assim, ó, então eu ficava lá, fora assim, e eu tinha que ir lá socorrer o bode, e tudo já inchadão, entendeu? Me chegava a puxar com o chifre, seu infeliz. Dava trabalho, bode dá trabalho. Mas eu não posso sentir que eu sou dono de nada, como ovelha. Não sou dono da minha lã. Tem gente que fala assim, não, eu produzo lã, então. Aí começa, sabe, massacrar, judiar os demais, porque eu acho que eu sou o melhor de todos. Não. Tudo que eu vou produzir é do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A plantação é dele, as ovelhas é dele, inclusive eu sou dele. Glória a Deus. Aleluia. E quando você vê essas pessoas por aí se intitulando o eu demais, é porque, na verdade, Deus não está na vida. Pode estar na vida de alguns que está lá dentro, mas na vida dessa pessoa, não mesmo. Quando essa pessoa começa, sabe, a achar que ele é o Senhor de tudo, aqui eu falo e todo mundo obedece, aqui eu mando, e eu não mando nada. Eu fui colocado como pastor para orientá-los. É óbvio que a gente vê o que tem que ser feito, né? E se fizer alguma coisa errada, a gente corrige. Mas a gente corrige com amor. Mas se você falar para mim assim, olha pastor, eu não vou fazer isso, não vou obrigar você a fazer, sabe por quê? Porque eu não sou seu dono, mas eu dentro da Bíblia, porque se eu sair fora dela, eu vou pagar um preço, mas eu também falo assim, olha, você pode não fazer isso que eu estou orientando, mas Deus não vai se agradar de você. Uma certa feita, tinha 25 anos, pensa num pastor, eu era muito, mas muito, assim, sabe, severo. Já falei aos irmãos que os irmãos para falar comigo tinham medo, sabe, para falar assim, pastor, será que eu posso ir, vai ter uma festividade da igreja, mas jejuava e orava para vir. E um dia o meu segundo chegou e me falou assim, pensa no segundo atribulado, era aquele camarada, chamava Antônio Torila. Ele falou assim para mim, pastor, vai ter festa na nossa igreja com a irmã aí, e a gente feijó, e eu falar para o senhor que eu vou domingo lá. Eu falei assim, irmão, olha só, como antigamente a festividade era 5 dias, começava na quinta, sexta, sábado e domingo, né? Hoje não, hoje é 2 dias, no máximo 3. E aí ele falou assim para mim, eu vou hoje e amanhã lá. Eu falei, não, hoje e amanhã não, o senhor vai hoje, porque não tem nada aqui na igreja de sábado, mas domingo eu preciso do senhor aqui. Não, o senhor que está falando, mas eu vou. Porque sempre tem aquela ovelhinha, sabe, irmão? Embora o rebanho tenha aquelas ovelhas que ela obedece a ordem do pastor, mas tem sempre aquela, sabe, que dá um jeitinho de escapar, né? Como aquelas ovelhas, né? Que fala a Bíblia, eram 100 ovelhas junto com aprisco, mas teve uma que ficou, né? E o pastor encontrou ela toda no penhasco, com a perna pro ar, toda quebrada, machucada. Mas o pastor, mesmo assim, mesmo sabendo, né, que ela comeu o que não devia, foi para onde não devia, colocou nos ombros e trouxe gostoso para o aprisco. Então sempre tem. E aí ele falou assim, olha, eu vou assim mesmo. Eu falei assim, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor pode
mas sem o meu consentimento. E indo sem o meu consentimento, Deus não será com o Senhor. Então tá, o Senhor está falando que vai. O Senhor não está me pedindo, o Senhor está falando que vai. E foi. Foi no sábado, no domingo, estou lá dirigindo o culto, né? Mas irmãos, eu não tinha começado a ler a palavra ainda. Estava cantando acho que o último hino, quando entrou esse irmão com o trompetinho dele. Ele chegou e a esposa dele chegou e entrou, e ele cantou o trompete. E eu olhei e falei, ué, mas não ia, né? E agora eu falei, poxa, a festividade começava às 6. E aí ele chegou e animado e tal. Amém, né? Falei, pelo menos foi obediente, ouviu, né? E tal. Chegou atrasado, bem atrasado, mas, né? Tá aí, glória a Deus. E aí, passados uns dias, eu encontrei com o pastor dessa congregação. Pastor Jacob, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Ei, rapaz, você não foi no fechamento? Eu falei, irmão, não tem como, né? Congregação, não dá para largar e tal. Ele falou assim, rapaz, tinha um obreiro seu lá no domingo. Eu falei, ah, é? Ele falou assim, eu me esqueço o nome dele, rapaz. Tem alguma coisa com Tatiba, tá? Eu falei, não, Toriba. Isso! Antônio Toriba, é isso mesmo. Rapaz, ele falou assim, foi tremendo. Porque esse camarada chegou lá, veio da igreja, sentou lá, o presbítero, né? Não deu nem para chamar de público, porque estava muito lotado. Mas, rapaz, na hora que ele chegou e sentou, o pregador, que veio de longe, estava sentado no púlpito. Na hora que chegou, o pregador levantou, rapaz, a irmã estava cantando, ele chegou assim, pegou o microfone e falou assim, mano, dá licença. Se você, rebelde, você é rebelde, você está aqui nessa noite por pura rebeldia. Deus está falando, não te conheço, não sei quem que é você, mas do jeito que tu entrou, tu pega a tua Bíblia e volta lá para o teu pastor. Se você não fizer isso, eu vou ferir você e a sua casa. Volta agora. Sem saber de nada. Ele falou assim, rapaz, aquele camarada saiu, mas voltou, ele estava risado. Do jeito que ele entrou, ele saiu. Eu falei, ah é, rapaz. Deus falou com ele, eu falei, então, rapaz, ele não falou lá para você não, que ele vinha. Eu falei, vou te contar a história. Quando eu contei, e ele nunca me falou, irmão, de verdade, ele nunca me falou. Nunca, e também nunca cheguei nele e falei assim, irmão, você tomou uma lavada lá. Então, irmãos, seja sempre obediente, nunca queira, entendeu? Nunca queira desobedecer o seu pastor, porque ele cuida de você. Aleluia, Jesus. E esses rapazes aqui que assumiu cuidar da lavoura, é óbvio que a lavoura ia crescer, porque quem fez a preparação do terreno, quem adubou, quem construiu a torre, quem fez o lagar, deixa tudo no jeito, foi Deus. Aleluia. Ele pode falar assim, se não fosse eu aqui, irmão, se não fosse, né? Nós estamos aqui trabalhando para que Deus possa dar o crescimento. Glória a Deus. É isso. E aí eles, sabe? Não. Agora é nosso. É tudo nosso. Viu isso aí? É tudo nosso. E quando o Senhor mandou lá seus criados para poder colher o fruto da judiou, machucou. Depois ele mandou outro também, fizeram a mesma coisa, apedrejou. Olha, até apedrejar, apedrejou. Sabe o que é isso apedrejar? Não é a língua, é o falatório, é o desmerecimento, que isso machuca. Quando você é apunhalado pelas costas, isso machuca muito. E então, esses homens,
Eles acharam que eles poderiam fazer o que eles bem queriam e esqueceram que eles não eram donos de nada. Aleluia. E aí, o Senhor agiu com eles de uma forma que eles tiveram um fim muito triste, assim como lá das bodas. Esse rapaz que eu falei para os irmãos, passado muito tempo depois, eu entreguei o trabalho, e um dia, depois de uns 2 anos, eu resolvi passar lá na cidade. E quando ele me viu, pastor, já como o senhor por aqui? Rapaz, senhor, vamos na minha casa. Eu fui na casa dele, chegou lá, preparou um café. Depois desse dia, mas ele foi o melhor segundo que eu já tive naquela época. Pensa numa pessoa, sabe, que passou a me respeitar. E aí, quando eu voltei lá, fiz aquele café, falei assim, pastor, ele chorou na mesa e falou assim, pastor, depois que o senhor saiu daqui, nunca mais teve um pastor como o senhor. Eu falei, que é isso, irmão? Eu falei assim, não, eu falei, irmão, o senhor não me enaltece em nada. Eu falei, eu só fiz a obra de Deus, é vocês que me ajudaram. Eu falei, eu sei, pastor, mas eu só consigo passar aqui, e esse que está aí, só a misericórdia de Deus. Eu falei, pastor, venha de novo pastorear aqui. Eu falei, não funciona assim. Você está falando isso porque quando eu vim aqui na época, foi Deus que me colocou. Eu peguei e vim aqui agora, a obra não vai. E você vai falar mal de mim. Não, pastor, mas o senhor não de Deus, por favor. Só falar com o pastor Cássio, se quiser eu falo com ele, o senhor vem pastorear aqui de novo. Eu falei assim, não, eu amo vocês, amo a obra, e foi muito bom ter estado aqui com vocês, mas não é assim que funciona. Ele falou assim também, pastor, antes de eu terminar de tomar o café, quero levar o senhor para um lugar. Terminei de tomar o café, ele falou assim, vem comigo. Ele pulou no carro dele, que era uma Berina na época, né? Um carro muito bom, né? Berina. Aí entrei na Berina, ele viu uma cor, viu outra, aí parou numa casa. Que casa é essa? Não, pastor, né? Entrei, a casa fechada, cheia de cômodo e tal. Aí entramos, saímos por outra porta, lá no fundo tinha, irmãos, uma horta com tudo. Gente, que horta bonita. Falou, pastor, o senhor quer levar? Eu falei assim, meu irmão, não vou levar para você seguir viagem, estou indo para o Paraná, né? Vai puxar tudo no caminho. Ele falou assim, pastor, eu trouxe o senhor aqui para o senhor ver isso aqui, porque eu quero fazer uma proposta para o senhor. Proposta? Essa casa é sua. Se o senhor aceitar vir dirigir essa igreja aqui de novo. Eu comecei a rir, irmãos. O senhor está de brincadeira comigo? Não, pastor, a casa é sua. Te dou essa casa se o senhor voltar a pastorear essa igreja aqui. Eu fiz assim, abracei ele, disse, fica com a tua casa, dá para os teus filhos, para quem o senhor mais gostar. Porque não é assim que funciona o reino de Deus. Não posso aceitar a sua casa. Não posso aceitar vir aqui só porque o senhor quer. Tem Deus no meio. Tem um presidente que coordena isso aqui. Não é porque o senhor vai lá pedir que ele vai me colocar aqui. Por isso eu jamais vou aceitar algo. Por isso eu fico muito feliz mesmo de saber que o Senhor me ama dessa forma e que me respeita. Mas não me leve a mal, meu querido. Não posso aceitar a sua casa. Deus te abençoe. E falei, com certeza Deus vai enviar outro obreiro à altura, porque ninguém é insubstituível. Ele chorou muito, falou, pastor, o senhor continua me surpreendendo. Muito obrigado pelas falas. Aí abracei ele chorou e eu segui meu caminho. Então, irmãos, quem que dá o crescimento? Quem que faz a obra de Deus prosperar? Se eu me colocar na presença de Deus, com certeza Deus ele vai fazer a obra prosperar. Esses homens aqui,
que a Bíblia se trata eles como lavradores maus. O que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outro. Ainda não lesse nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aleluia. Então, Deus me dá o crescimento de acordo com aquilo que eu tenho para oferecer. Glória. Se eu for um bom lavrador, a obra ela vai crescer comigo. Se eu for mal, ela pode não crescer comigo. Deus tira e coloca outra, só para mostrar que é Ele quem controla tudo. Amém, queridos? Vamos aplaudir Jesus, porque Ele é maravilhoso. Exemplo para nós nunca esquecermos, né? Glórias a Deus. Que Deus possa abençoar os irmãos. Ao terminar o culto, nós vamos estar montando um bazar aqui.